Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, introspecção, meditação. Liturgia de 16 de julho de 2020, domingo, 15ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito da celebração temos o glória, o creio, terceira semana do saltério. Antífona da entrada da celebração católica apostólica romana. Contemplarei justificado a vossa face, e serei saciado quando manifestar a vossa glória. Salmo 16, versículo 15. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno desse nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos do 10º ao 11. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vem irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação, assim, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo que for de minha vontade, e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. É o Salmo 65, versículos 10º, 11, 12, 13, 14, refrão, Lucas, capítulo 8, versículo 8. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Repitamos: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas, e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas, e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e aplainais, os seus sulcos com a chuva amoleceis, e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos. Vossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 18 a 23. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção,
e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até ao tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador, todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Lucas capítulo 8, versículo 11. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus capítulo 13, versículos do 1 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo e, de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto.
Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos à reflexão. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. Saiu o semeador, Mateus 13, versículos do 1 ao 23. Nesta parábola, a primeira de uma série de parábolas a respeito do reino de Deus, Jesus usa uma bela imagem para mostrar como a palavra de Deus age em nossa vida. Uma semente que cai sobre diversos tipos de terreno com diferentes resultados. Uma vez ouvi um pregador que comparou os 4 terrenos a 4 figuras do Evangelho. Judas Iscariote seria a terra de onde os demônios, aves do céu, na parábola, arrebatam a boa semente. Simão Pedro encarnaria a terra pedregosa, onde a semente chega a brotar, mas não tem raízes firmes para enfrentar a hora da provação. O jovem rico serviria de exemplo para a terra cujos espinhos, preocupações mundanas e fascínio das riquezas acabam por sufocar a semente que brotou. Enfim, a Virgem Maria é a terra boa, que acolhe a palavra, dando abundante fruto. Quanto a nós, evangelizadores, não nos basta acolher a palavra, temos o compromisso de tomar parte no trabalho de semear. Os desesperados se calam. E é a esperança que nos impele ao anúncio. Se nos calarmos, toda uma seara deixa de existir. Vamos meditar sobre o soneto de Antônio Carlos Santini, chamado Semeadura. Sopra o vento violento e da paineira arranca os flocos cândidos de paina, que revoam na bruna da bocaina e se dispersam logo na ladeira. Sopra o vento, veloz a tarde inteira, sem se cansar jamais de sua faina, até que chega a noite o vento amaina, mudado em brisa tépida e ligeira. Vem a chuva, molha a madrugada, fecundando a semente semeada, assim como do céu vinha o maná. Assim, semearemos o Evangelho, sementes novas para o mundo velho, na esperança da vida que virá. Você esconderia em seu coração a semente do amor que Deus aí semeou? Orai sem cessar, irmãos e irmãs, cante minha língua as vossas palavras. Salmo 119, versículo 172. Santo do dia. Eu só quero dizer antes da biografia do santo que podem utilizar à vontade este vídeo, ok? Ele está postado no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e também instagram.com/Paulo Roberto Maciel 6 barra. São João Gualberto é santo do dia 12 de julho. Biografia escrita pelo padre Evaldo César de Souza para o site a12.com. João Gualberto nasceu no ano de 995 em Florença. Foi educado num dos castelos dos pais nobres e cristãos. A mãe cuidou do ensino no seguimento de Cristo. O pai fez dos filhos perfeitos cavaleiros, hábeis nas palavras e nas armas, para administrar e defender o patrimônio e a honra da família. Mas a harmonia acabou quando o primogênito da família foi assassinado. Buscando vingar o irmão, João Gualberto vivia à procura do homicida. Na Sexta-feira Santa de 1028, ele o encontrou vagando solitário numa das estradas desertas da cidade. João Gualberto empunhou imediatamente sua espada, mas o adversário desarmado abriu os braços e caiu de joelhos implorando perdão e clemência em nome de Jesus. Tocado pelo clamor do assassino, jogou a espada, desceu do cavalo e abraçou fraternalmente o inimigo. No mesmo instante foi à igreja de São Miniato, onde aos pés do altar ajoelhou-se
diante do crucifixo de Jesus. Diz a tradição que a cruz do Cristo se inclinou sobre ele em sinal de aprovação pelo seu ato. João Gualberto tornou-se humilde monge, exemplar na disciplina, as regras, no estudo, na oração, na penitência e na caridade. Por causa de divergências internas, João Gualberto resolveu fundar o próprio mosteiro, segundo as regras de São Bento. Seguindo com rigor a disciplina e austeridade as regras da ordem, João Gualberto implantou um centro tão avançado e respeitado de estudos que a própria igreja enviava para lá seus padres e bispos para aprofundarem seus conhecimentos. Morreu no dia 12 de julho de 1073, na Úmbria. São João Gualberto é o santo padroeiro da guarda e engenharia florestal. Reflexão: quando quiserem eleger um abade, escolham entre os irmãos o mais humilde, o mais doce, o mais mortificado. Estas palavras de João Gualberto revelam seu espírito abnegado e dedicado aos mais fracos. Que Deus nos conceda a docilidade deste monge e nos inspire sempre boas ações, sobretudo a virtude do perdão. Oração, rezemos. Amado São João Gualberto, que soubestes perdoar ao assassino de vosso irmão, intercedei por nossa igreja, que a cada minuto de nossas vidas sejamos ajudados pela misericórdia divina e por vós, para que aprendamos também nós a graça do perdão. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Reze, peça, creia. E Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar e esteja pronto para ser julgado e absolvido. Peça perdão a Deus, arrependa-se dos seus pecados, pratique o amor e acredite que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Shalom, a paz.